Amém. Graça e paz, queridos. Alegria estar aqui com vocês, poder celebrar o Senhor. Poderíamos ficar um pouco mais nesse ambiente de adoração, né? Desejo aqui essa presença extraordinária de Deus. Como é bom estarmos nesse ambiente onde Deus se manifesta, onde Ele se revela, porque Ele tem recebido o nosso louvor, a nossa adoração. Amém? Eu sou o Jefferson da Paula. Eu sou a Paula do Jefferson. Nós somos casados há 27 anos e somos pais do Lucas, que casou no último dia 9 com a Andressa, e também do Gabriel, que tem 23, vai fazer 24 anos. E acertamos o alvo uma única vez. Somos uma só carne, e esse alvo a gente só quer acertar uma única vez, um único casamento. Um casamento que nós entramos em acordo que o que acontecer, nós vamos permanecer juntos. Porque nós vamos trabalhar o acordo, nós vamos trabalhar o perdão. E olha, irmãos, que já aconteceu muita coisa. Se nós fôssemos contar para vocês, iriam falar assim, divorcia. E não segue, não. Principalmente no início do casamento. Mas nós resolvemos que só a morte irá nos separar. Nós sabemos que para um casamento seguir, que só a morte os separe, se encerre, depende dos dois. Nós temos consciência disso. E existem cônjuges que não querem seguir. E aí realmente fica difícil. Mas aqui nós resolvemos isso. Então só a morte irá nos separar. O legal disso tudo é que é possível. Mas quando a gente entende que pela força do casal, somente os dois, se torna muito mais difícil e complexo. Mas quando Deus ele faz parte, quando Ele é o centro do nosso viver, tudo se torna mais fácil, porque temos um propósito naquilo que estamos fazendo. Eu queria, desde já, agradecer aqui o convite que foi feito mais diretamente pelo Heron, o Ministério de Família. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aqui. Pastor Miqueias, um amigo, né, deu aula para mim, para minha esposa, para o meu filho. Pastor Jeremias, da mesma forma. São pessoas que temos um carinho e que marcaram a nossa vida, o nosso ministério. É uma alegria, um prazer sempre estar junto deles, que sempre tem algo a contribuir, a acrescentar nas nossas vidas. Muito obrigado pela vida de vocês. Deus continue abençoando aos pastores. É sempre um grande prazer estar aqui com cada um nesse lugar. Queridos, nós queremos ler um texto que foi sugerido a nós como proposta para a mensagem de hoje. Não estaremos lendo os dois salmos, 127 e 28, apenas alguns versículos, mas estaremos debruçando sobre ele como base para a nossa ministração. Queria que vocês acompanhassem apenas o Salmo 127, versículo 1, e o 128, que encerra o versículo 6. Amém. Leiamos. Salmos 127, verso 1 diz: Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Salmos 128, verso 6. E veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Amém. Você pode fechar os seus olhos? Pai querido, nós te louvamos pela manhã desse dia. Obrigado a Deus por estarmos aqui nesse ambiente onde a tua presença ela é percebida, ela é notória, pela forma com a qual recebemos, sentimos, Senhor, a alegria do teu Espírito em nós, é testificado em nós. Nós queremos, nesse momento, te ouvir e sabemos que o Senhor é o dono, o Senhor é o centro desse lugar e também das nossas vidas. E cremos que o Senhor tem algo a revelar, Senhor, a cada um na manhã desse dia. Que sejamos aqui apenas um instrumento nas tuas mãos.
que todo ruído, todo embaraço, todo impedimento, Senhor, saia em nome de Jesus do nosso meio, para que sejamos completamente livres, sensíveis, receptivos a ouvir a Tua voz. Então tenha liberdade, Senhor, ministra aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja ministrar, e que recebamos, Senhor, de Ti a revelação da Tua palavra. Então ministra, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse Salmo 127, 128, ele faz parte de um grupo de salmos que vai do 120 até o Salmo de número 134, que é chamado como um grupo de cântico de romagem, que vem da ideia de romaria, né? Quem já viu alguma romaria, alguns adotam isso, da ideia, traz um conceito de peregrinação. Então, quando nós falamos desses dois salmos, eles estão inseridos nesse grupo. Por que peregrinação? Porque era justamente onde as famílias de Israel, quando eles se deslocavam, enquanto eles subiam a Jerusalém para adorar a Deus no templo, nas grandes festas anuais, eles saíam nessa peregrinação cantando e louvando ao Senhor. Isso é extremamente significativo para nós. Quando nós entendemos esse conceito, imaginem que o templo era o lugar de adoração, de celebração, mas a adoração não acontecia no templo. A adoração já acontecia, eu imagino, as famílias se reunindo. Olha, hoje é dia de celebrar, hoje é dia de ir para a igreja. Hoje é dia de adorar ao Senhor, hoje é dia de celebrar a Ele. E eles já começavam nesse ambiente, nessa atmosfera, nessa expectativa de adoração, antes mesmo de chegarem ao templo. Então eles iam cantando, eles iam louvando ao Senhor em meio a essa trajetória, nessa peregrinação. E olha que a caminhada nem sempre era tão curta, não eram 5 minutos, 10. Eles iam literalmente andando, caminhando, e enquanto eles faziam isso, eles iam celebrando a Deus. O lugar de adoração, isso nos faz entender que não é exatamente na igreja ou no templo quando chegamos aqui. Eles já começavam ali ensinando, instruindo os filhos, as famílias, elas iam celebrando a Deus, as oportunidades, essa trajetória. E eu paro para refletir quantas vezes nós saímos até para chegar à igreja no meio do caminho, né? A gente começa a falar, entra em assuntos, às vezes até algumas discussões que não eram para acontecer, e a gente vem tão, no mundo em que a gente tem vivido tão corrido, essa trajetória, às vezes, de chegar até a igreja ou de arrumar em casa, já é um desgaste tão grande que a gente chega à igreja que a gente precisa de um tempo para cair ali a ficha, para a gente se acalmar, para conseguir se conectar no ambiente de adoração, e por vezes a gente não consegue. A gente consegue chegar, às vezes, nesse ambiente de adoração, de culto, e voltarmos para casa com aquilo que nós trouxemos no caminho. Mas isso nos faz pensar que essa adoração ela precisa mudar, e a gente precisa trazer essa cultura. Imagina em nossas casas, antes mesmo da gente sair, começar com louvor, com adoração, imagina em casa, quão grande é o meu Deus. E você lá com a tua casa, com a tua família, celebrando, adorando, a gente já vai chegar em casa, saindo do carro, exatamente com essa expectativa, já chegando na igreja, trazendo um ambiente de adoração que começa onde? Na nossa casa. E a gente já aprende aqui que a adoração não é no templo, é no ambiente de família e onde nós estivermos. Nós precisamos adorar e celebrar ao nosso Deus. Esses salmos, queridos, 127, eles formam uma unidade literária, eles se complementam e revelam o plano de Deus para uma família bem-sucedida, para uma família abençoada. Enquanto o Salmo 127, ele foca na dependência de Deus para construir e proteger o lar, o Salmo de número 128 descreve os benefícios, as recompensas práticas de uma casa, de uma família que teme ao Senhor. O Salmo 127, ele começa dizendo assim, se o Senhor não edificar, ele está falando que quem deve ser o construtor é o próprio Deus, que se torna inútil, vão. E o Salmo 128, ele começa, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E quando nós lemos isso e nós entendemos esse salmo, como eles se complementam um no outro, a gente não separa e nem isola, porque existe um princípio de construção até o caminho das bem-aventuranças. Amados, aqui existe um princípio poderoso da parte de Deus. Que Deus constrói aquilo que se rende ao seu governo. Se não existe o governo de Deus, não tem construção da parte do Senhor. Vai ter a construção humana,
mas da parte do Senhor, não. Então, Deus constrói aquilo que se rende ao seu governo. Na cultura hebraica, casa não era apenas uma construção, um prédio. A palavra envolvia descendência, legado, estrutura familiar e continuidade geracional. Quando o texto diz, se o Senhor não edificar a casa, ele não está falando apenas das paredes. Está falando de casamento, filhos, identidade, propósito e herança espiritual. O grande problema da modernidade é que muitas famílias querem os benefícios do reino, mas não querem o governo de Deus. Tem que ser do meu jeito. Eu sei o que eu faço, mas quando a coisa aperta, aí lembra de Deus. Senhor, misericórdia. Mas não querem se render ao governo do Todo-Poderoso. Querem paz, mas não querem o altar. Altar é lugar de entrega. Altar é lugar de renúncia. Altar é lugar de perdão. Como vai ter paz se não tem presença de Deus e não tem o perdão? E o perdão é diário. Mas querem a paz. Querem filhos fortes. Mas não querem instrução. Não querem instruir os filhos na palavra do Senhor. Não querem discipular, porque estão sem tempo. Trazem para a igreja e acham que aqui vai ser o lugar do discipulado total. Aqui é a continuidade da nossa casa. O discipulado tem que começar na nossa casa. Com os nossos exemplos, principalmente. Principalmente. Às vezes falamos muito. Citamos até muito a Bíblia. Mas olham para nós, será que estão vendo a palavra de Deus sendo praticada na nossa casa, no nosso viver? Será que se vocês forem lá na minha rua, perguntar aos meus vizinhos, principalmente quem mora à frente, aos lados, como é a família do pastor Jefferson? Será o que eles vão responder? Se eu for perguntar aos seus vizinhos, o que eles vão falar da sua casa, da sua família? Então nós queremos filhos fortes, mas não queremos o discipulado porque dá trabalho. Queremos casamentos saudáveis, sem renúncia. Não existe isso. Não existe isso. De casarmos e continuarmos da mesma forma. Nós casamos e temos que mudar. A vida de solteiro passou. Agora é uma só carne. Tem que ter acordo. Eu não posso resolver nada sozinha. E nós, mulheres, estamos sendo impulsionadas a resolvermos tudo sozinhas. O homem não presta mais para nada. É o que falam. Para que você precisa de homem? Amados, que mentira de Satanás. Que mentira diabólica. Porque se Deus fez homem e mulher, é porque um complementa o outro. Um precisa do outro. E muitas vezes nós vamos e caminhamos nessas mentiras. Queremos herança espiritual sem temor a Deus. Sem temor nenhum a Deus.
E a palavra de Deus fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se os nossos corações estão cheios de temor ao Senhor, nós vamos ter escolhas sábias. Sabe por que as pessoas não estão fazendo escolhas sábias? Porque deixaram o temor ao Senhor de lado. Queridos, tudo isso que a Paula trouxe aqui, mas a família ela não se sustenta e não pode se sustentar apenas com amor emocional, estabilidade financeira, compatibilidade e afinidade. Família se sustenta na centralidade de Deus. Deus precisa ser o centro, e quando Deus é o centro, a nossa família ela é sustentada. E aqui nasce, querido, o tema sugerido para a mensagem. Acerte o alvo, coloque Deus no centro da família. Coloque Deus no centro da sua família. E o texto que lemos, ela faz referência a flechas, filhos. Porque uma flecha, ela só acerta o alvo, nós só conseguimos acertar o alvo com uma flecha se a flecha ela tiver como? Alinhada. Se houver direção, se houver firmezas nas mãos do arqueiro, se o alvo estiver definido. Eu queria que você repetisse aqui comigo. Para acertarmos o alvo, colocar Deus no centro, nós precisamos estar, repita comigo, alinhados. Ter direção. Firmeza nas mãos. E alvo definido. Você já definiu isso para a sua família? Você já parou? Isso está claro para você? Está alinhado? Está tudo alinhado na tua casa quanto ao que você quer? Você está seguro, firme naquilo que cabe a você? Porque você, como pai, você é o arqueiro, você é o impulsionador, você, alguém na sua casa, como os nossos filhos, por exemplo, na mão do arqueiro, ele é aquele que é impulsionado, que é lançado, mas a gente só vai acertar esse alvo se nós estivermos bem alinhados, com direção, firmeza naquilo que nós temos e ter um alvo definido. E Paulo, ele deixa isso muito bem claro, quando ele diz que o nosso alvo, quem é? O nosso alvo é? Qual é o alvo da sua família? Cristo deve ser o centro, ele deve ser o alvo. E a gente, quando entende isso, queridos, nós precisamos ter a clareza de famílias no contexto cristão, famílias no contexto secular. Nós pensamos às vezes que as famílias perdidas são as famílias desestruturadas, famílias que são disfuncionais, famílias que estão feridas, magoadas umas com as outras. Mas, apesar dessas famílias estarem de fato perdidas, não são apenas essas famílias. Famílias perdidas são aquelas famílias que não têm propósito e nem direção espiritual. Então, é perfeitamente possível uma casa sem Deus, ela não viver os propósitos. A gente entende essa clareza. Uma casa sem Deus se torna uma casa com uma construção vazia. É uma casa vazia, uma casa sem propósito. É perfeitamente possível sermos cristãos e não vivermos o propósito dentro da nossa casa. É perfeitamente possível ter um lar onde tudo funciona dentro de um contexto da sociedade muito bem funcional, muito bem dentro da nossa funcionalidade, da nossa estrutura, porém não vemos uma casa no centro da vontade nem vivendo o propósito de Deus. E nós entendemos, nós conhecemos algumas famílias assim, de pais cristãos. Oi, tudo bem, rapaz, como é que está a sua casa? Não, meu marido é um homem extraordinário, que marido abençoado, ele só não aceitou Jesus. Não, os meus filhos estudam, dedicam, olha, ele está fazendo medicina, ele está fazendo engenharia, olha, ele está muito bem encaminhado. Ele só não está na presença do Senhor, queridos, a gente coloca não estar na presença do Senhor como detalhe, e isso precisa ser o fundamento da nossa casa. Nós temos que mudar a perspectiva, não se o filho não está na presença do Senhor, ele está perdido, porque a direção vem de quem? De Cristo, ele é o nosso alvo, ele é o nosso propósito, e a nossa casa precisa ter Deus como centro e como fundamento. Se não entendemos isso, vamos ter uma casa muito bonita. Filhos abençoados, e graças a Deus que ele seja abençoado. Mas ele precisa, acima de tudo, sobre todas as coisas, ter Deus como base, como fundamento. E nós somos os responsáveis por isso. O Salmo 127, que lemos, a parte A, vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, se ele não edificar, se torna inútil.
esse versículo ele revela algo aqui especial. O esforço humano sem Deus é um trabalho inútil. Ele está fazendo, está estudando, está se dedicando, mas está em Deus. Qual o propósito dele? É para a glória de Deus. Ele está vivendo para Deus, o trabalho, a projeção, existe um propósito em Deus. Se não está em Deus, isso tudo pode ser vão e inútil na vida dele. Bem-sucedido, mas vai ter uma vida sem frutificar. E esse versículo nos mostra isso. O salmista ele não está condenando aqui o trabalho, mas ele condena a independência de Deus. A expressão em vão, ela traz a ideia de vazio, inútil, de desgastes sem permanência, sem continuidade. Isso significa que é possível construir sem estabelecer, possuir sem poder desfrutar, construir sem ter um propósito, morar junto sem viver em comunhão. A tragédia de muitas famílias não é a falta de estrutura. Existem muitas famílias estruturadas, mas a grande tragédia que ela vive é a ausência da presença de Deus em sua casa. Então, queridos, há casas bem decoradas, financeiramente sólidas, socialmente admiradas, mas espiritualmente frias, porque Deus não habita onde apenas existe aparência, Ele habita onde existe um altar de adoração. A maior necessidade da família moderna não é mais entretenimento, lazer, é a presença de Deus. Eu gostaria que você fixasse, guardasse isso no seu coração. Uma casa pode até impressionar muitas pessoas, mas é possível que ainda assim ela esteja vazia de Deus. Deus não quer ser visitante, Ele quer ser o Senhor da casa. O Senhor, Ele não quer estar ali como se fosse um objeto, um mero objeto. Ele quer governar essa casa. Ele quer governar essa família. Salmo 127, verso 1b diz: se o Senhor não guardar a cidade. O texto mostra que até a vigilância humana falha sem Deus. Se não tem a presença de Deus, até essa vigilância vai ser falha. O salmista está nos ensinando que a segurança sem Deus é ilusão. O controle sem Deus é fragilidade. Hoje as famílias tentam proteger seus lares com dinheiro, status, controle, tecnologia, mas ignoram a proteção espiritual. O dinheiro é bom, amados? Mas ele não pode ter o governo sobre nós, porque quem deve nos governar é o Senhor. Ele precisa governar decisões, ambiente, relacionamentos, prioridades. Não basta só convidar Deus para momentos específicos, mas ter a presença de Deus aonde nós estivermos, amados. Seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, na faculdade, numa roda de conversa com amigos, com irmãos. A presença de Deus, ela tem que ser manifesta. 1 Coríntios, capítulo 14, fala de um ambiente profético, que era onde a edificação, a consolo e a exortação. Se nós carregamos o Espírito Santo de Deus, se nós carregamos a presença de Jesus, aonde nós estivermos, vai acontecer a edificação, o consolo e a exortação. Mas muitas vezes nós queremos o nosso lar. Aí nós falamos até que queremos a edificação, mas a presença do Senhor, ela não está. É um lar sem paz, é um lar sem fundamento na palavra. Por quê? Não há governo da parte do Senhor. Onde Deus é apenas convidado, o homem ainda tenta governar. Onde Deus é Senhor, o caos perde a autoridade. Você carrega a presença de Jesus?
Você conhece algum lar que está vivendo caos? Seja você um instrumento do Senhor para edificar esse lar. Já que você carrega a presença do Senhor, vai lá nesse lar e carregue o ambiente profético nesse lar. Chegue lá na autoridade do Senhor Jesus. E vai lá edificar, vai lá consolar, vai lá exortar esse lar, essas pessoas. Se é o seu lar que está precisando, seja você, porque você carrega o Espírito Santo de Deus. Você carrega a presença do Senhor Jesus. E em nome de Jesus, o teu lar terá esse ambiente profético. Que 1 Coríntios 14 fala: edifica, consola e exorta. Existem batalhas, queridos, que o dinheiro ele não resolve. Batalhas que a psicologia não alcança. Influência não impede, somente Deus pode guardar uma casa espiritualmente. E essas famílias desalinhadas, elas produzem um cansaço, uma fadiga, não o propósito. Que a gente está tão cansado com tantas coisas que o propósito vai ficando de lado. A gente perde a referência, a gente perde a direção, o sentido. Salmo 127, 2 vai dizer que inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde. O texto não está criticando aqui a produtividade, ele está criticando a ansiedade. O salmista ele está confrontando aqui uma vida baseada em excesso de esforço, mas de autossuficiência, preocupação constante. O problema de muitas famílias é que elas estão ocupadas demais para Deus. Eu conheci uma família e a esposa conversando comigo, com a Paula, e ela falando: olha, a gente está saindo da igreja, não a igreja que nós estamos, já há um tempo atrás, a gente não era ainda pastores, e veio conversando com a gente, dizendo: não, a nossa filha está meio desmotivada, e ela só está vindo à igreja domingo à noite, ela está sem amigos. E a gente está indo para uma outra igreja que lá tem muitos jovens, tem sido uma bênção. E aí passou um tempo, eles realmente saíram, e uma família até boa, abençoada, lá ajudava muito, servia muito. E depois de um tempo encontramos: e aí, como é que está a sua filha? Não, está uma bênção. Falei: que bom, graças a Deus. Então, ela está conseguindo agora participar da vida da igreja? Ela está, sim, está conseguindo. Ela está indo à igreja, então, durante a semana? Não, durante a semana não, porque ela está estudando muito. E ela está se dedicando, está fazendo faculdade, e minha filha está uma bênção. Eu falei: graças a Deus, então ela está conseguindo ir para a escola dominical agora? Não, porque aí é o único dia que ela tem para descansar, e aí domingo de manhã ela tem que descansar. Então, quando é que ela está indo para a igreja? Domingo à noite, mas está uma bênção. O que mudou? Nada. Às vezes a gente quer criar falsas ilusões, porque a gente está tão ocupado, e a gente acha que o ativismo resolve. A gente tem tantas coisas para os nossos filhos, sabe? É fazer natação, é fazer o inglês, é fazer o espanhol, e aí quando faz o inglês vai fazer o francês, e agora tem que fazer um curso preparatório, tem que estudar, tem que se dedicar, e a gente cobra incisivamente. Mas eu pergunto: quantos filhos aqui têm a revista da escola dominical? Quantos pais estão verdadeiramente investindo para os filhos, na vida dos filhos, para as coisas que são eternas e não passageiras? O salmista, ele está aqui justamente dizendo que se torna inútil todo esforço para viver as coisas que são terrenas, sem que exista um propósito eterno. E às vezes nós projetamos os nossos filhos para todas essas coisas, mas não para um propósito eterno. Queremos que os nossos filhos sejam muito bem-sucedidos, sejam empresários. A gente fala com um certo orgulho, e isso é bom, não é errado. Mas qual é o propósito? Esse direcionamento vai glorificar a Deus? Será que o objetivo é ele ter uma vida onde o nome de Deus seja glorificado através desse direcionamento que estamos dando a ele? Porque se não for, isso tudo se torna inútil. Vai ter uma vida nesse mundo extraordinária, mas desalinhadas, porque Deus não é o centro dessa família. O problema é que estão ocupados demais, cansados demais para a comunhão, aceleradas demais para ouvir ao Senhor. Eu estava vindo no carro e conversando isso com a minha esposa. Eu não sei quanto aqui, mas lá na nossa igreja, em Jericinó,
A gente vai ouvindo algumas pessoas falando, não, pastor, eu estou cansado, estou fazendo muita coisa, eu estou trabalhando demais, eu não tenho tempo, eu estou ocupado demais. Mas estou ocupado com o quê? Ocupado com todas as coisas deste mundo. E não consegue se ocupar com as coisas que são eternas, porque eu estou cansado demais. Eu estava dando até um estudo lá na igreja, a gente tratando sobre isso, sobre a forma como o inimigo tem mudado. E o inimigo tem roubado a nossa primazia quanto ao nosso tempo. E o tempo passou a ser algo tão precioso que a gente não consegue mais oferecer o tempo a Deus, para as coisas de Deus. A gente está tão ocupado com tudo na vida, a gente consegue tempo para viagem, para entretenimento, para lazer, mas para as coisas de Deus não dá. A gente reserva apenas alguns poucos tempos para estar na comunhão da igreja para adoração, mas não tem um tempo em casa para falar das coisas de Deus, das coisas que são eternas, das coisas que vão refletir e ecoar na eternidade, não para esse momento. Conseguimos orientar e direcionar os nossos filhos para as coisas deste mundo, mas não para as coisas que são eternas. Quando a gente não consegue perceber isso, a gente está direcionando os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família, para um desajuste, para um desalinhamento. O texto revela que sem Deus no centro, todo trabalho vira escravidão. Tudo que fazemos é inútil. A provisão vira ansiedade, a rotina destrói relacionamentos. A família precisa aprender a desacelerar e a cultivar altar, a restaurar a comunhão e a paz com Deus. Quando Deus sai do centro, a família vive cansada, tentando sustentar aquilo que só Deus consegue manter. Filhos são flechas de destino. Salmos 127, versos 3, 4, mostra que a herança do Senhor são os filhos. Filhos é igual a herança, propósito e direção. Na Bíblia, filhos representam continuidade do propósito de Deus. A metáfora da flecha é profunda. Uma flecha ela tem que ser preparada, ela tem que ser alinhada, ela tem que ser ajustada e ela tem que ser lançada intencionalmente. Meu esposo falou que nós preparamos os nossos filhos muitas vezes para tudo. Porque nós pensamos no futuro deles, e é verdade. Estudar nas melhores escolas, muito bom. Mas, às vezes, realmente não trazemos para a escola bíblica. Ou quando trazemos para a igreja, não investimos nos materiais que a igreja está nos proporcionando. E, enquanto ele estava falando isso, eu me lembrei do Lucas e o Gabriel pequenos. E uma vez, nós ainda éramos primeira região, a igreja de Bangu pertencia ao distrito de Campo Grande e teve um encontro distrital do departamento infantil, muitos anos atrás, amados. O Lucas, o mais velho, está com 26. E eu fui procurar a conselheira do departamento. E eu falei, qual o valor, que eu fiquei sabendo desse encontro distrital. Vai ter van, vai ter ônibus? Ela, não, nós não vamos. Eu falei, mas por quê? Os pais não se interessaram. Eu falei, peraí, tem aqui uma família interessada. Ela, mas Paula, como que nós vamos levar? Eu falei, eu dirijo. Ela, você leva no seu carro? Eu não tenho dinheiro para o combustível. Eu falei, não importa, eu levo. Lá dentro de Pedra de Guaratiba. Pois eu fui na sexta-feira, levei ela, meus 2 filhos e a filha dela, porque nem assim outras famílias se interessaram. Deixei lá, voltei. No domingo, eu fui à escola bíblica. Umas 3, 4 horas era o horário para eu retornar. Eu fui lá, busquei, trouxe. À noite estávamos todos no culto. Porque eu já pensava no dia de hoje, na vida do Lucas e do Gabriel. Eu já estava preparando a flecha. Eu já estava ajustando. E quando eu não podia, era o meu esposo. Quando não íamos os 2.
Às vezes não davam para os dois irem fazer esse transporte, porque estávamos sempre envolvidos na escola bíblica dominical. Mas nós fazíamos pensando no dia de hoje. Quando o ministério, amados, fala assim, vamos fazer uma camisa. Nossa, lá já vem cobrar de novo, mais um valor. Amados, principalmente para as nossas crianças, adolescentes, isso é pertencimento. Porque, de repente, nós não vamos dar o dinheiro para comprar uma camisa do ministério, mas nós damos para gastar em outras coisas, que não traz o pertencimento à igreja. Então, muitas vezes, são coisas que parecem que não têm valor no reino, mas tem. Nós estamos ajustando e preparando a flecha. Os nossos filhos. Uma flecha, ela é preparada, ajustada, alinhada e lançada intencionalmente. Nenhum arqueiro lança aleatoriamente. Isso significa que os filhos precisam de direção, discipulado, exemplo, identidade espiritual. Meu esposo falou, nós casamos agora, 9 de maio, o nosso mais velho. Amados, que alegria e que honra poder estar casando Lucas e Andressa. Mas hoje está tudo muito custoso, não é verdade? A Andressa, ela tinha um sonho. Para o Lucas, amados, casava no civil. Ele queria ir para a lua de mel. É o que ele queria. Eles se guardaram para esse momento. 9 anos de namoro. E tinha momento que ele vinha nos procurar, tá difícil, não estou aguentando mais. Aguenta, vamos lá, jejua, vai para a oração. Não se vem essa semana. E havia um sonho da Andressa, uma promessa da parte do Senhor. Porque várias pessoas foram usadas por Deus para falar que via Andressa de noiva. E ela veio, sogra, não vai dar para fazer. Eu falei, opa, peraí. Tem uma promessa, não tem? Se Deus falou que te vê de noiva, você vai estar de noiva. Não sei vocês, amados, mas eu sou meia doidinha, eu tenho uma fé radical. Se Deus liberou a palavra, eu vou debaixo dessa palavra. Eu me coloco debaixo dela, eu não sei como vai ser, quem Deus vai mover para fazer acontecer. Pois Deus moveu família, amigos e uma igreja. Deus moveu Jericinó. E aconteceu do jeito que ela sonhava, minha nora. Foi feita num sítio, num ambiente que parece um campo. A coisa linda. Simples, mas lindo. E cheio da presença do Senhor. Fizemos um momento de adoração. Sabe por quê? Porque Deus liberou a palavra. E nós, como pais, nós temos que trazer isso para os nossos filhos, não importa a idade. Não importa se é solteiro, se é casado. Mas nós vamos estar lá falando, opa, Deus liberou a palavra. Há uma promessa. Deus tem te feito promessas, amados. Tem feito promessa para sua casa, para sua família, para os seus filhos. Se coloca debaixo dessa palavra e avança acreditando no que Ele vai fazer. Ele move quem Ele quer para que essa promessa se cumpra. Mas Ele quer o nosso coração acreditando e tendo essa fé radical. E os nossos filhos vão ter isso como exemplo, porque eles são flechas, e nós estamos lançando de forma intencional. Nós somos os arqueiros, e o alvo é o Senhor.
Para onde Deus tem direcionado a sua família? Para onde Deus tem direcionado os seus filhos, o seu casamento, a sua vida? Então se coloca debaixo dessa palavra. Acredite, vai acontecer. Muitas pessoas enterram sonhos de Deus, muitas pessoas enterram promessas. Hoje o meu desejo é que você, através do Espírito Santo, possa desenterrar essas promessas, esses sonhos, e se coloca debaixo dessa palavra, porque vai acontecer. Por nós, amados, não. Para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado. É o nome dele. Queridos, e você sabe onde tudo isso começa? A direção espiritual dos filhos começa no alinhamento espiritual dos pais, do que nós estamos estabelecendo sobre a vida deles. O temor do Senhor é o fundamento da felicidade, da prosperidade familiar. Salmo 128 vai dizer assim, o primeiro versículo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Esse salmo revela a felicidade bíblica, que não é a ausência de problemas, é a presença de Deus, é o temor ao Senhor. Amém, queridos? A palavra bem-aventurado, ela tem um significado, pelo menos 3 aqui: pleno, satisfeito e realizado. Quando nós entendemos que o Senhor, ele edifica a casa, nós vimos que o Salmo 128, ele complementa uma estrutura familiar edificada em Deus. E agora ele começa a dizer assim, ó, bem-aventurado significa que você é pleno, satisfeito e realizado quando você teme ao Senhor. Você pode repetir comigo? Olha o que existe de Deus para a tua casa. Olha o benefício que carrega aquele que tem uma família edificada em Cristo. Você é pleno, repita comigo, pleno, satisfeito e realizado. Você vive isso na tua casa? Então, o Senhor precisa ser o construtor, aquele que edifica. Ele precisa ser o centro do nosso viver, do nosso caminhar, o centro da nossa família. O temor do Senhor, querido, ele vai organizar prioridades. A Bíblia diz, ela nos ensina a priorizar o quê? O reino de Deus. Então, as coisas de Deus precisam ser prioridades. O reino de Deus é prioridade. Tudo que a nossa casa, a nossa família faz, o reino precisa ser a primazia, a essência, Deus acima de tudo. Quando nós vamos conversar sobre algo, Deus precisa estar no centro. Quando nós vamos criar os nossos filhos, Deus precisa ser o propósito. Quando nós direcionamos os nossos filhos para algo, o alvo é Cristo. Isso precisa estar consolidado em nossos corações. E o temor ao Senhor vai nos ajudar a organizar essas prioridades, a curar relacionamentos. Isso gera sabedoria, protege o coração da nossa casa, da nossa família. Famílias adoecem quando perdem a reverência, quando perdem os princípios, ou o princípio da palavra de Deus, o temor, a submissão a Deus. Temor do Senhor é obedecer mesmo quando as coisas estão difíceis. Mesmo quando temos dificuldades, manter princípio, mesmo quando somos pressionados, colocar Deus acima de tudo. E nós falamos aqui, a Paula deu exemplo do nosso filho, e ele falou assim, pai, a gente tem que casar, eu preciso casar, está difícil. Então a pressão vem, o desejo vem, a ansiedade, a vontade, mas o nosso direcionamento não foi apenas naquele momento, foi tudo que foi construído desde a sua infância. E nós falamos, meu filho, permanece no Senhor, vai valer a pena. Você tem de Deus a bem-aventurança e você pode ser pleno, satisfeito e realizado se você viver aquilo que Deus tem para você. Então comece a sua casa, o seu relacionamento com esse princípio. Deus precisa ser o centro, não somente quando casar, mas a partir do teu namoro, desde que você trouxe ele até aqui. Deus foi o fundamento, mantenha isso, não perca. Mantenha-se nisso, porque existe plenitude, existe satisfação e realização de Deus para você no teu casamento. Mas Deus precisa ser o centro. O temor do Senhor não prende a família. O temor do Senhor
Ele vai proteger a sua casa, Ele vai proteger a sua família. Uma família centrada em Deus deixa legado para gerações. Salmos 128:6 diz: verás os filhos dos teus filhos. O Salmo termina falando de continuidade, porque Deus pensa geracionalmente. Como eu quero ser avó, amados. Só não estou colocando pressão, né? Porque casaram agora, mas o reino de Deus não é construído apenas para uma estação da vida. É construído para permanecer. O maior sucesso de uma família não é a riqueza acumulada, é a fé transmitida. Não é a riqueza acumulada, nem querer passar uma perfeição. Seremos tolos em querer passar uma perfeição de família. Não há perfeição. Mas o Senhor, Ele quer ser o governo entre erros e acertos, porque Jesus, Ele foi à cruz do Calvário e Ele já levou sobre Ele. Então, quando nós erramos, nós reconhecemos, nós confessamos, nós pedimos perdão. E o perdão chega até nós. Ele quer ser o governo. O reino de Deus não é construído para essa estação apenas. O maior sucesso é a fé transmitida, é a fé radical. O texto aponta para legado, continuidade espiritual, influência geracional. Precisamos, amados, nos perguntar: o que os nossos filhos herdarão de nós? Será que serão apenas os bens? Será que vamos fazer lá o nosso testamento, deixando só os bens? O mais poderoso deixar para os nossos filhos é o legado no Senhor Jesus. Nós vamos casar esse ano o nosso segundo filho. Outubro, Gabriel e a Isabela estarão casando, para a honra e glória do Senhor Jesus. E aí nos perguntaram: vocês estão sentindo falta? E eu falo: nós já estávamos nos preparando para isso. Nós viajávamos, passávamos 10 dias fora e deixávamos eles aí. Minha sogra ficava doida: Paula, tem comida em casa? Eles compram, dona Elzira. Quem vai cozinhar? Eles, dona Elzira. Então, nós já estávamos nos preparando. E esse ano, vão os dois. Um já foi, vai o segundo, em nome de Jesus. O que os nossos filhos herdarão de nós? Será que eles olham para mim, para o meu esposo, e veem um casamento saudável? O que eles veem de nós? Queridos, famílias que colocam Deus no centro não apenas sobrevivem, elas deixam marcas eternas. Eu tenho certeza que eles se casaram, o Lucas, o Gabriel ainda vai se casar, mas eles vão levar. E as marcas que nós deixamos, e uma das palavras, e isso traz realização. E eu ouvi do meu filho dizendo assim: pai, se eu conseguir conduzir a minha família, se eu for a metade do que o senhor foi como pai, como homem, como chefe de família, eu acho que eu vou ser a pessoa mais realizada do mundo. Marcas que eles estarão carregando. E isso para o pai traz um contentamento, traz uma alegria. E nós ficamos honrados ao Senhor. E eu quero aqui finalizar, querido, o que esse salmo, de tantas coisas que ele nos mostra. Esse salmo 127, 128 nos revela que Deus deseja construir nossa casa. Ele deseja guardar a nossa família. Ele deseja alinhar os nossos filhos ao propósito eterno. Restaurar o nosso lar. Firmar o nosso legado. É possível que existam hoje famílias que estão com as casas em pé, mas as famílias estão quebradas. Relacionamentos criando pais cansados, filhos sem direção, lares sem altar. Mas Deus, Ele ainda restaura famílias.
Deus ainda restaura pessoas. Hoje o Senhor ele está nos chamando, sabe, para reconstruir o altar das nossas casas. O altar não é a profissão que os nossos filhos terão. Não é o que nós temos de aconchego. O altar é a presença de Deus, o lugar onde Deus é celebrado, onde Ele é a primazia na nossa casa. Então, Deus ele nos chama para restaurar, para reposicionar prioridades, para realinhar a família, voltar ao centro da vontade de Deus. Por quê? Famílias não se sustentam apenas pelo amor humano. Elas permanecem pela presença de Deus. E hoje Deus procura pais que voltem a liderar espiritualmente, dar propósito. Mães que voltem a edificar em oração. Filhos que voltem o temor ao Senhor. Famílias que decidam acertar o alvo novamente. E eu quero finalizar aqui destacando, de tudo que nós falamos, quando Deus é o centro da família, a casa deixa de ser apenas um lugar de convivência e se transforma em um ambiente de propósito eterno. Para isso Deus chamou a sua família, para um propósito eterno. Então transborde, exale isso em nome de Jesus, que você possa viver aquilo que Deus idealizou, porque Ele instituiu a família. E Deus, Ele coloca um propósito para a família, mas o homem perde esse referencial quando ele peca. Ele se afasta do propósito de Deus. E Deus hoje, em Cristo Jesus, pode restaurar e voltar a dar o propósito, que seja Deus o centro, que seja Deus a primazia na tua casa e na tua família, e que você possa viver pleno, que você possa viver uma família bem-sucedida, abençoada, que você possa encontrar a alegria, que a bem-aventurança, que a graça de Deus, ela tem para cada um de nós, para as nossas casas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.